Muito bem, estamos de volta com o programa Empresas e Negócios. Eu, Nico Erkenhoff, estou entrevistando hoje o nosso pré-candidato a prefeito. Para nossa honra, nossa satisfação, é Ricardo Alba, do partido Podemos. Ô Ricardo, você estava fazendo uma avaliação sobre, a gente estava falando sobre a sua avaliação do serviço público, enfim. Aí você tocou num ponto fundamental aí, que é a construção civil, né? Sobre a questão de alvará. E eu sempre pergunto para todos os pré-candidatos, assim a gente vai dando uma pincelada daqui para frente, porque o nosso tempo cobra, que a gente sente assim nesse setor, principalmente na construção civil, que eles têm muita dificuldade para aprovar os seus projetos aqui, né, para construir os prédios aí, para a moradia das pessoas. Enfim, qual a sua avaliação sobre isso e o que dá para facilitar? Dá para fazer muita coisa, né? Hoje o setor está travado em razão da burocracia. Essa é uma realidade que eu já via como vereador da cidade, né? Tenho inúmeros amigos que são construtores, conheço várias empresas de renome na cidade também, que encontram dificuldade na Secretaria de Planejamento, que, como eu disse, não tem planejamento, né? Hoje a Secretaria de Planejamento do município se limita a atender de forma setorizada os setores de Blumenau, né? Então a gente precisa realmente desburocratizar. A gente não pode admitir que um construtor, seja qual for, em Blumenau, demore 6 meses para ter uma licença, uma licença básica de terraplanagem. E daí quando ele consegue uma licença na Secretaria de Planejamento, aí vem a FAEMA e implica outra licença, e depois vem o bombeiro e implica outra licença. A gente precisa desburocratizar. Se reunir com esse setor, ver o que pode ser feito para que as licenças saiam o quanto antes, para que vocês invistam cada vez mais na cidade. Porque o que está acontecendo, Nico? Eles estão botando dinheiro, os prédios, os empregos, os recursos em outras cidades, né? Então a gente precisa gerar, fomentar que a indústria, que o recurso, que as empresas, que o empreendedor fique aqui em Blumenau, né? Falei da indústria agora também, né? A gente tem grandes indústrias saindo da cidade pelo mesmo motivo. Burocracia, ou seja, burocracia para licença ou burocracia ambiental. No caso, a Autona, que está indo para o município de Gaspar. Então a gente não poderia nunca perder uma empresa dessa, que dá uma quantidade de emprego, que gera uma geração de riqueza enorme para o município, não só em termos tributários, mas as empresas que vivem ao redor que atuam em parceria com a Autona também vão sentir essa falta. Então a gente precisa realmente criar um modelo digitalizado, facilitado, ouvindo o setor empresarial, o empreendedor, ouvindo deles as dificuldades para realmente fomentar o desenvolvimento da cidade em parceria com o setor privado. O desenvolvimento é fomentado, é feito pelo setor privado. O dinheiro vem do setor privado. O poder público, o mínimo que o poder público pode fazer é não atrapalhar o desenvolvimento da cidade. É claro, o desenvolvimento tem que ser com regras, né? O plano diretor está aí para ser cumprido, mas o plano diretor também precisa ser reavaliado. A última revisão do plano diretor que Blumenau teve, eu participei, eu era vereador, foi em 2017. Então já faz 7 anos que não tem uma revisão do plano diretor do município. Então a gente precisa modernizar Blumenau. A cidade precisa ser modernizada do ponto de vista administrativo. Nós precisamos colocar lá um prefeito que modernize a administração da cidade para tornar a vida do blumenauense mais fácil. E eu sei como fazer isso daí, por isso coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito. Então tá. Legal. Ricardo Alba, né, que é o nosso convidado de hoje, pré-candidato a prefeito da cidade de Blumenau, pelo partido Podemos, falando, né, sobre algumas propostas e reavaliando, né, o que dá para melhorar na cidade de Blumenau. Ô Ricardo Alba, então isso tudo dá para facilitar? Com certeza, Nico. Devemos. Nós devemos facilitar, né? Dá para ser feito simplesmente ouvindo o setor empresarial, ouvindo o empreendedor, aprovando projetos que desburocratizem, muitas vezes eliminem exigências desnecessárias. O prefeito passa esses projetos na Câmara de Vereadores para tornar a vida do empreendedor, daquele que gera riqueza, mais fácil, para que ele gere riqueza aqui no município. Hoje, falando de construtoras, muitas construtoras estão buscando construir no litoral. Por quê? Porque Blumenau, assim, numa linguagem para todos entenderem, é muita incomodação para o construtor.
É muita incomodação, é licença para terraplanagem, é licença para construção, é demora nessas licenças. Isso quando não tem corrupção envolvida. Como já aconteceu em inúmeros casos que foram denunciados não só por nós, mas por outros vereadores na Câmara de Vereadores também. Então a gente precisa de uma administração séria, voltada para o empreendedor, que facilite a vida das pessoas. E isso passa também pela digitalização, pela modernização de procedimentos, e a gente viu isso em outros municípios e tem como fazer em Blumenau, né? Repito, Blumenau, nesse sentido, a administração pública de Blumenau, por ter as mesmas pessoas aí há 20 anos, tá parada no tempo, né? Tá parada no tempo, a gente precisa modernizar a administração pública blumenauense. Legal. Tá aí, né? Ricardo Alba, então, nosso convidado hoje, pré-candidato a prefeito pela cidade de Blumenau do Partido Podemos, fazendo uma avaliação sobre as suas propostas. Ricardo Alba, é uma pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos que vêm aqui, que Blumenau perdeu muito na identidade turismo, na identidade do nosso turismo aqui, que a gente sabe aqui que o turismo para a cidade de Blumenau sempre foi uma referência a nível nacional. Qual a sua avaliação sobre isso? Tem muito a melhorar, Nico. Falávamos isso anteriormente. Blumenau hoje vive exclusivamente para Oktoberfest. Né? Vila Germânica, um porte enorme que dá para fazer muitos eventos, né? Temáticos, né? Dá para fazer congressos de toda ordem, congresso dos advogados, congresso dos médicos, congressos, enfim, de vários setores da indústria, por exemplo, que dá para trazer, né? Um parque enorme, mas que se volta exclusivamente a uma festa só em outubro, que é o Oktoberfest, que leva a marca da cidade, mas é muito pouco só para representar Blumenau. E a Oktoberfest gera 7 milhões de lucro. Gerou a última festa. Onde é que está sendo empregado esses 7 milhões? Ela não pode se autoconsumir. Ela tem que investir o lucro em fomentar cada vez mais o turismo. O que o município de Blumenau faz, por exemplo, para fomentar as agências de turismo a trazerem o turista para Blumenau? Quando lá o cidadão vai numa agência de turismo e ele está na dúvida, eu quero ir para ou Blumenau ou para Maceió. A gente tem que trazer as agências de turismo, criar incentivos, fazer parcerias para que essas agências também conduzam o turista para Blumenau. Hoje a gente vê uma cidade menor que Blumenau, né? Pomerode, mas que vem dando uma aula em Blumenau, em turismo, né? Uma aula em turismo. Isso significa que a gente tem mais recurso, a gente tem mais estrutura, só que eles têm uma administração voltada para o turismo muito melhor. Eles não têm uma Vila Germânica, a gente tem. Eles não têm uma receita de uma festa de 7 milhões, a gente tem. Só que eles realmente abraçaram o turismo, coisa que Blumenau não fez. E o turismo em Blumenau, ele não pode girar só em torno da Vila Germânica. Nós temos a Vila Itopava, né? Uma área germânica, natural, bela, linda, né? Com natureza exuberante, que pode ser explorada no turismo. Nós temos o Progresso e a Nova Rússia para explorar o ecoturismo. Passeios ciclísticos, caminhadas, subidas ao Morro do Spitzkopf, etc. Nós temos também um rio que pode ser explorado através de eventos náuticos, como já foi feito também em belas iniciativas, mas que tem que ser melhor planejado e incentivado. Então a gente tem inúmeros projetos para desenvolver o turismo em Blumenau e fazer Blumenau retomar esse aspecto turístico que sempre teve e que se perdeu ao longo das últimas administrações. Legal. Então essa é a sua avaliação. Vamos para frente, porque o tempo da gente cobra. E eu tenho aqui não uma regra, mas uma norma assim, para a gente fazer uma reavaliação de todos os projetos que o pré-candidato a prefeito pode, né, melhorar na cidade de Blumenau e pode, de repente, ter alguma solução. Falando um pouquinho de mobilidade urbana, que é uma dificuldade enorme na nossa cidade de Blumenau. Nico, falava agora há pouco que a engenharia de planejamento da cidade, a Secretaria de Planejamento, melhor dizendo, a Secretaria não tem uma engenharia de trânsito. A Secretaria de Planejamento, que planeja o desenvolvimento da cidade para 5, 10, 20 anos, não tem uma engenharia de trânsito. Então o trânsito cresce desordenadamente em Blumenau. Primeiro de tudo, tem que diminuir o número de sinaleiras na cidade.
Tem muita sinaleira. Quem vai lá para o terminal da Fonte sabe o que eu tô falando. Quem passa ali na Proeb, na Vila Germânica, nós somos mais antigos, né? Uhum. Falamos Proeb, na Vila Germânica, cheio de sinaleira, a gente tem que tirar boa parte dessas sinaleiras para deixar o trânsito mais corrente, fluido. E a utilização de rotatórias é um bom indicativo da fluidez de trânsito. Cidades mais modernas, mundo afora, utilizam rotatória. Outra coisa, onde tem sinaleira, tirar os radares. Esse sistema arrecadatório, predatório, isso veio só para prejudicar o blumenauense, só para tirar dinheiro do bolso do blumenauense. Olha, a prefeitura atualmente botou um pardal em cada sinaleira, né? Primeiro que não é nem padronizado, uma sinaleira é 50, outra é 60 e assim vai. Então nem padronizar eles padronizaram, mas tem que tirar tudo. Tirar realmente para o trânsito fluir é impossível. Você andar numa rua Itajaí, por exemplo, a 50 por hora. É inadmissível, não tem como o trânsito fluir. Na Rua 7 a mesma coisa. Então tem que tirar sinaleiras, tirar pardais, deixar o trânsito mais fluido, contratar realmente um bom grupo de engenheiros de trânsito das melhores cidades e fazer as propostas que Blumenau precisa para desenvolver. Né? Inadmissível que nós não tenhamos isso hoje em Blumenau. Muito bem. Ricardo Alba, o nosso tempo chegou ao final, mas eu queria, assim, né, em primeiro lugar, te agradecer. E eu gostaria que você fechasse com chave de ouro esse convite aqui como pré-candidato a prefeito de Blumenau, né, que eu sei que você também ama a cidade de Blumenau, em primeiro lugar, né, veste a camisa da nossa cidade de Blumenau. E nessa câmera lá, suas considerações finais. Eu amo Blumenau, né, tenho um histórico de trabalho pela cidade como ex-vereador, tenho as mãos limpas. Como ex-deputado estadual, tenho as mãos limpas, fui o deputado que mais trouxe recurso para Blumenau, isso demonstra o meu amor com a minha cidade, onde eu nasci, onde minha família nasceu, onde minha filha nasceu. Eu amo cada um dos blumenauenses e cada um dos 35 bairros, conheço cada um dos problemas. E eu tenho a convicção, a certeza de que dá para fazer muito melhor. Eu tenho a certeza disso. E eu tenho a certeza de que eu consigo fazer melhor do que vem sendo feito. E por isso coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito. No momento adequado, eleitoral adequado, lançaremos as nossas propostas mais pormenorizadas, que a gente não pode fazer isso agora, porque senão leva multa do período, porque não estamos ainda no período eleitoral, mas a gente gostaria de fazer essa mudança, que Blumenau tanto precisa e que a gente tanto quer ver junto com você. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, hein, Ricardo? Obrigado. Então tá aí, né? O nosso convidado de honra hoje aqui no programa Empresas e Negócios é o pré-candidato Ricardo Alba pelo partido Podemos. Você que sempre nos acompanha aí, né? Muito obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer também o Vale Auto Shopping, o Shopping do Carro, que é o nosso patrocinador oficial do programa Empresas e Negócios, e as pessoas aí que sempre nos acompanham. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Eu, Nico Erkenhoff, vou encerrando agora o programa Empresas e Negócios. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui.